Fala comigo, amiguinhos. Boa segunda-feira a todos vocês. Que seja uma semana maravilhosa para todos nós. Eu aqui, com a minha muletinha, capenga, vou fazer uma análise tática sobre o jogo, né? Juventude e Inter, um empate bem complicado, que mostra, né, o nível que Inter e Juventude estão nesse momento no Campeonato Brasileiro, o que eles disputam, e a coisa tá feia, tá? Antes de tudo, se inscreva no canal, é muito importante para nós que você se inscreva, que você esteja junto, para que chegue a mais gente esse conteúdo que só a 4D TV tem. Nenhum outro lugar do Brasil, nenhuma outra televisão faz um trabalho de um ex-jogador assim, explicando algumas coisas em cima dos melhores momentos, e que é maravilhoso, né? Eu estive no campo durante 17, 20 anos, então eu tento explicar aqui a minha visão, o porquê das coisas e não apenas comentar resultado, tá bom? Se inscreva no canal, é muito importante pra gente que cada vez mais pessoas vejam isso. Bora lá? Que loucura, né? Inter e Juventude, um jogo... foi empate e tal, mas fraco tecnicamente, né? Mostra que as duas equipes não estão em bons momentos, não estão produzindo. As duas têm jogadores para né, fazer mais do que vem fazendo até agora, mas principalmente o Inter. Hoje o Inter, como equipe, ele talvez é o time que menos está produzindo no Brasil, tá bom? Então vamos aqui, ó. Na primeira imagem a gente já vê um erro, né? Aqui já temos um erro gigante, né? 9 minutos de jogo. Lembrando que a gente vai em cima dos melhores momentos, a gente não tem direito nenhuma do jogo, então a gente não pode escolher os lances. Muitas vezes o jogo tem mais lances que chamam a atenção do que os próprios melhores momentos, mas é o que a gente tem, a gente vai. Aqui já mostra um erro grave do Inter, né? Que são 3 jogadores em cima de um e a bola passando para outro. Isso aqui já é um erro de marcação gigante, no qual já demonstra que o lateral direito já não está no seu lugar. Ó. Pode ver, ó. Aí já começa a ter que um volante sair, 2 jogadores na mesma bola do Juventude. Isso dá um pouquinho de sorte para o Inter, porque se tivesse um aqui já seria mais complicado. Aqui meio que um está marcando o outro, mas você vê, ó, lateral direito subiu errado, um volante aqui, Bruno, Alan Patrick, e a bola passa. Isso aqui já é um problema gravíssimo. Se vem 3 em cima de um, tem que matar a jogada. Tem que matar a jogada, e isso é inegociável, porque se um jogador mata 3, né, deixa para trás 3 jogadores, a corda vai esticar, vai estourar em alguém. Então aqui a gente já não tem o nosso lateral, que, né, não sei por que ele vem aqui, não deveria de ter vindo, deveria de estar aqui para manter uma linha, uma organização, mas aí já obriga com que o volante tenha que sair do lugar, e aí já começa um problema gigante, ó. Isso aqui é um problema gigante. Aqui já está demorando para fechar, daqui a pouco está torcendo um pouquinho que não vai sair, mas ele já tinha que estar aqui. Mas vocês veem, ó, um volante aqui, o outro volante aqui, vai ter problema na frente da área, inevitavelmente. Olha aí, ó. Volante. Tem que sair, ele tem que sair aqui. Por sorte, o passe não foi bom. Por sorte, o passe não foi bom do Marcelo Hermes, porque imagina se ela cai aqui, ó. Olha o que teríamos. Teríamos 3-3, um mano a mano, e principalmente com os 3 do Inter aqui, ó. Eles estão numa linha boa, né? Aqui já tem o quarto, que é o nosso volante. Mas os 3 estão numa linha boa, porém estão distantes. Se essa bola chegar aqui, ela ia ter um problema gigante. Mesmo assim, dá a jogada. Aí um chute precipitado e vai para longe. No fim, o Inter teve sorte, porque o passe do Marcelo Hermes não saiu como ele imaginava, porque se sai, a jogada ia ser muito mais perigosa que isso. Uma boa jogada por dentro, né? Mas olha só, tem todo esse... O Inter jogou mais por dentro, né? O Inter meio que abdicou dos pontas, porque... o Carboneiro vinha mais por dentro. Aqui é um zagueiro, né? Aqui o Romero, que não tem estilo de profundidade.
Então o Inter inevitavelmente jogou mais por dentro. Mas olha como faz falta um jogador aberto na ponta. Olha quanto espaço, olha como o Juventude está por dentro e o Inter também. Dificilmente sai algo daqui. Tem que ser muito perfeito nos movimentos. Mesmo assim deu jogada. O Bruno chutou. Bruno tem um bom chute de fora da área. Nessa não foi, mas é um cara que chuta. E hoje o futebol, poucos chutam de fora da área, então tem que chutar mesmo. Tem que acabar a jogada. Mas também, o Inter teve mais... o Inter conseguiu tirar uma jogada de algo que não tinha muita tática ali, né? Era mais um bolo de jogadores, dá pra ver. Quem vê nessa foto parece que a jogada veio daqui, né? Mas não, né? Um chute ali do meio, a bola foi por cima. Aqui o lance de gol, né? Tá nítido também que nesse esquema o Alan Patrick fica um pouquinho mais no ataque, como menos descendo como um jogador de meio campo, mas mais como um segundo atacante. Isso faz com que segure mais jogadores do Juventude. O Inter aqui bem organizadinho. Romero conseguiu roubar. Muito bem. Aqui esse movimento é muito legal do Carboneiro. Romero já está fazendo o movimento, vê que ele já deu 2, 3 passinhos para receber essa bola. O Alan Patrick e o Borré já olham para frente e começam, como o que eu digo, começam já a correr para frente, a marcar território, já indicando que eles querem receber na frente. Também tem um espaço bem grande da defesa do Juventude. Claro, foi um erro do Nenê que, né, foge do normal, então o time já estava mais organizado para atacar, mas tem um espaço grande, tinha uma distância entre volante e zaga. Geralmente a zaga do Juventude tem que encurtar mais rápido. E aí o Carboneiro foi para frente, tentou matar a jogada, não conseguiu. Olha o Alan Patrick, olha o Borré. O Borré já olhou para o lado, o Borré já fez com que eles tenham uma sobra, eles já não jogam em linha. No futebol de hoje tem pouca sobra, né? Antigamente jogava numa linha de 3 zagueiros, um zagueiro que ficava por trás. Hoje é linha a linha, né? Então ele faz com que esse jogador tenha que correr um pouquinho mais, porque ele também já está atento, porque aqui tem 2 para 1 e ele já está imaginando que essa bola possa vir em profundidade, então ele está tentando cortar caminho. O Borré está fazendo o movimento perfeito, está largando. Vocês veem, né? O Carboneiro driblou, fugiu de um possível pênalti, né? Lembrando que no Grenal ele se atirou numa jogada, aqui ele seguiu. Não sei se o goleiro do Juventude tinha que ter saído aqui, mas o que é importante, nesse novo Inter, como o Alan Patrick estava um pouquinho mais próximo, que eu falei no começo da jogada, permitiu para que ele chegasse dentro da área a disputar também o gol, tanto que ele fez o gol. A gente via que o Alan Patrick ele joga com o Roger, ele jogava muito por aqui, né? Ele não tinha muito isso de chegar na pequena área. Não sei, talvez esse esquema tático já permitiu o Alan Patrick chegar dentro da área no gol. O Inter sem fazer muito nada demais, né? Fez um gol importante, principalmente nas características, ó. Isso é legal. Agora o Alan Patrick começa a tentar correr para cá, ó. Ele acelera do seu jeito, ele já olhou o Borré para saber o movimento que o Borré tá. Aí, em vez de ele ir para lá, ele começou a correr por aqui para deixar o Carboneiro no mano a mano. Se o Alan Patrick tenta fazer o facão aqui, ele meio que marca o Carboneiro, leva esse zagueiro e provavelmente ele não vai receber, porque ele não tem essa velocidade para fazer o facão. Então ele começou a ficar meio por trás, ó. Deixou o Carboneiro no mano a mano, e aí depois, num rebote, por acompanhar a jogada, fez um gol. Um gol que eu achei que ia dar muita confiança pro Inter, confesso. Achei que, agora vai começar ganhando fora, depois de um novo treinador, sendo cobrado bastante por torcida e tal, achei que ia vir melhor. Aqui um segundo tempo. O segundo tempo foi completamente do Juventude. O Inter foi dominado, assim, ó, numa facilidade. O Juventude é um dos sérios candidatos a ser rebaixado. Eu acho que o Inter entrou nessa briga também. E o Juventude... O Inter não incomodou no segundo tempo, o Inter não conseguiu marcar, o Inter sofreu muito. E um time como o Inter, com seus investimentos, com os jogadores que tem, volto a dizer, o Inter tem grandes jogadores, mas hoje não funciona como time. O Inter não pode, num segundo tempo, ser presa fácil para um rival. Que já começamos a ter um problema, né? Demos sorte, porque aqui tem uma linha, mas tem zagueiro aqui dentro.
que dá condições, e aí a gente vai ver a sequência da imagem. Ó, todo mundo sai, ó. Ó, todo mundo sai, mas não há tempo, pode ver. A gente está vendo o VAR, aquela coisa toda. A importância do VAR, né, de ele ser justo nessas jogadas. Mas o Inter deu muita sorte. Mas importante também o compromisso, principalmente do Borré, né? Porque quando a bola passa, né, do primeiro pau, você tem que sair rápido para fazer uma linha. Então essa linha foi milimétrica, foi muito bem feita e foi a linha que fez com que esse gol não valesse. Que a gente já vê, né? O jogador saindo da linha e vindo buscar aqui. Está organizado, 3-2, está tudo bem nesse sentido. Só que não pode deixar uma facilidade de chutar. Esse marcador aqui, ele não pode deixar o cara chutar sem nada. Ele não tinha dúvidas sobre a marcação, o time estava super organizado, e numa besteira dessa, né, eu achei que o Inter, no gol contra o Grêmio, no gol do Alisson, os atletas do Inter foram devagar, o Alisson não fez nada demais e fez o gol, não driblou, não fez nada. Mais ou menos parecido com isso. Ele não fez nada, chutou, e é uma defesa, não é muito fácil, não é difícil essa defesa, mas também não é tão simples. Então, os caras que estão jogando contra o Inter, todo o clube que está jogando contra o Inter, atletas, eles estão tendo chances de gol sem fazer muito esforço, eles não estão tendo que pensar muito para finalizar. Tá faltando um pouquinho de mais pegada, sabe? Ser um pouquinho mais firme na marcação. Tá tudo bem por enquanto, tá uma linha ajeitada. Aqui o Romero tem que fechar um pouquinho mais rápido. Essa bola entrar aqui, ela é muito mais danosa do que ela vir aqui. Se ele entra, esse passe vem aqui, aí é uma outra jogada. Daqui a pouco tem que jogar para trás. Então são esses pequenos passezinhos assim, para vocês entenderem, que dá o clique para o Juventude acreditar no gol. E que também dá o clique para o Inter pensar assim, putz, entrou. São esses passes. Daqui a pouco, volto a dizer, se o Romero fecha um pouquinho mais rápido, talvez não tenha dado tanto tempo e também ele não é da função, esse passe viria para cá e aí era outra jogada. Muito provavelmente esse cara ia jogar a bola lá para o outro lado. Então esse é um passe que muda. Esse é um pequeno passe que muda. Ó, porque esse jogador já controla de frente, já está encarando. Aí dá para ver já que o Romero tá querendo ajudar. Né? E aqui já temos um 3-2, né? Mas tá na cara que vai ser mano a mano, mas porque esse simples passe que para os outros aí, para vocês talvez pareça algo muito simples, mas é esse passe que deu o clique para o Juventude poder fazer o gol. Olha aí, ó. Difícil achar, né, difícil imaginar que vai sair um gol, né? A bola tá vindo por baixo, o Inter tá bem organizado, muito bem defensivamente, e essa bola não tá indo por cima. Então, caramba, não vai dar em nada, né? E deu. E deu. A fase é tão ruim que, né? Gilberto deu de calcanhar e achou um jogador. Ó, o que eu achei que foi o problema do Inter nesse caso é que esse cara é o Alan Patrick. Tinha que ser um outro jogador. Vocês vão ver que quando a bola chega, o Alan Patrick fica com medo de fazer o pênalti. Ó. O Alan Patrick, ele vai um pouco mais devagar. Se é um volante, algum outro jogador, daqui a pouco ele não precisava estar aqui, daqui a pouco estaria aqui, porque já tem 2, 3, tem um aqui acho que é o Mercado, já está na primeira bola. Se está um pouquinho mais atrás, ele tira, né? Geralmente esse é o lugar do volante. Esse é o lugar do volante. Mas não está errado. A partir do momento que o zagueiro sai, ele entrou. Faltou só um pouquinho de leitura. Talvez o outro volante nosso estar aqui, que aí tiraria o gol. Então dá para ver que o Alan Patrick ele segura um pouco para não marcar, para não fazer o pênalti. E isso aí faz com que dê um gol. Um gol bobo, um gol simples.
E que um time que está na fase que o Inter está jogando um clássico fora de casa, não pode acontecer, não pode. Não pode tomar gol bobo. Se for para tomar gol, que seja muito mérito do rival. Isso aqui não foi nada demais e acabou num gol. Aí, como eu falei, né, o segundo tempo foi todo do Juventude. Ó, mais uma vez, o que eu falei, que começou o vídeo, o Inter, né, que o treinador vai ter muito trabalho, porque é um outro estilo. Dá para ver que o Inter tá taticamente nesse jogo, ele foi bem bagunçado. Né, perdeu muita organização, principalmente depois que tomou o gol. No primeiro tempo até que foi bem. E aqui mostra mais uma vez, né, 3 jogadores em cima de um. Foi o primeiro lance ali da análise tática que eu fiz, e aqui de novo. Ó. Entende? Ó, isso aqui é porque o time não está bem distribuído dentro de campo. Isso aqui é porque falta comunicação, isso aqui é porque os jogadores não estão sabendo direito o que fazer. Então vai 3 em vez de 1, em vez de 2, e sempre vai sobrar alguém. Ó, aí fica um mano a mano, né? A partir do momento que abre essa jogada, o Inter já meio que se organizou, né? Dá para ver lá, ó. Vou usar a muleta, ó. Tem 2 para 1, mas é uma bola mais longa. O Inter tá bem espalhado aí dentro da área. Mas aqui vira um mano a mano, que já teve o primeiro gol, né? Onde o jogador de Juventude foi para cima do Vitor, driblou e fez o cruzamento, e aqui já tá. Isso aqui é lindo para um treinador. Todo treinador desenha para que o ponta consiga encarar como encarou e tenha essa vantagem, né? Aqui outra coisa importante também, a partir do momento que ele é driblado, esses jogadores têm que vir, eles não podem olhar para trás, eles têm que vir tirar. O cara mais perigoso é esse cara aqui, é o que está com a bola. Ele driblou o Vitor, vem Romero, sei lá quem, vem, tem que sair, ele não pode chutar nessa tranquilidade. Vocês veem que é tão difícil o Inter ter uma chance de gol no qual chute tranquilo, porém o Inter está dando isso para o rival. Olha aí que perigo. Tá torcendo muito, sabe? Os jogadores estão confiando muito no que está marcando e não deve ser assim, né? No futebol a gente fala, tem uma máxima, confia desconfiando, porque ele pode errar, ele pode ser driblado e tu tem que estar perto. Ó, não pode sair daqui. Tá mais que claro. Esse jogador não pode ser driblado. Isso aí é beabá de futebol. Beabá de futebol. Faz ele jogar para trás. Não faz ele te encarar. Não faz ele driblar. Porque se ele dribla, olha o espaço que tem. Olha como quebra completamente a estrutura. Provavelmente o Vitão tem que sair. Aqui já fica um mano a mano. Ó. Não pode, ó. Não pode. Tipo assim, não tem postura nenhuma de quem tá marcando. Foi frouxo. Tem que... geralmente, quem tá marcando sempre tem que... fechar um lado, bota uma postura de lado para esse cara não passar por aqui, fazer esse cara ir para dentro, e é um bote assim que, mais uma vez, ó, se ele não dá o bote, o Tabata chega. Então fica 2 para 1 e rouba a bola. Para que dar o bote? É tudo que ele quer. E olha o que aconteceu. Por sorte, o volante foi, o Vitão não precisou sair. Ó, até que o Inter não tá mal, mas todo mundo tá finalizando. Não adianta estar bem espalhado aqui e o cara sempre tá podendo chutar. O cara do chute, ele tem que ser pressionado. Ele errou a execução, tá? Porque por estar dentro da área, aquela distância para um chute é uma coisa muito considerável, é muito importante. Todo atacante gosta de ter esse espaço aí para chutar. Mas olha aí, ó. 2 para 1. Isso é falta de entrosamento, ou falta de conversa, ou falta de pensar o jogo simplesmente. Segura um pouquinho. Para que dar o bote se tá vindo um companheiro teu? Se veio, esse cara não te dribla, vem o teu companheiro, esse cara vai tocar para trás. Aí é outra jogada. Ó, movimentos errados, decisões erradas, escolhas erradas fazem com que possa ser gol. E aqui é um exemplo perfeito disso. Depois teve que segurar aqui para não fazer o pênalti. E a jogada acabou muito mais tranquila do que ela poderia terminar. Seguinte, o Inter está num momento bem difícil, o Inter está precisando da sua torcida, os atletas vão precisar de apoio, está vindo aí quarta-feira um jogo que é de 6 pontos, é um jogo de 6 pontos. Num contexto geral, o empate contra o Juventude, na briga por rebaixamento, não foi ruim para o Inter, porque mantém o Juventude ali embaixo. Só que a gente sabe que o Inter não é nem perto disso, o Inter joga muito mais que isso e o Inter está num momento bem complicado. Né?
treinador novo vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai ter muita coisa, mas o momento é de vencer, não é nem de dar espetáculo, é se encontrar um mínimo e ganhar. Jogo de quarta contra o Corinthians, um jogo muito complicado, volta a dizer, jogo de 6 pontos. Quem assistiu o jogo do Corinthians ontem contra o Flamengo viu que o Corinthians merecia mais, principalmente no primeiro tempo, poderia ter feito 2-3-0, depois pagou por isso, porque, claro, jogou contra o Flamengo, que hoje é um time que não perdoa, mas se o Inter não melhorar, o Inter não ganha quarta-feira. Então, é um jogo muito importante e agora é o momento da torcida apoiar. Eu sei que vocês estão tristes, estão bravos, muitos vão me xingar por estar pedindo isso, mas precisamos que o apoio da torcida faça com que esses jogadores produzam mais. Porque, gente, é um jogo de 6 pontos, é um jogo que define literalmente o que o Inter vai jogar no campeonato. Eu não quero, eu prefiro ir para esse jogo apoiar e o Inter vencer do que vir em todos os outros jogos aí com medo de rebaixamento, tá bom? Se inscreva no canal, esteja com a gente. Vocês viram, foi um jogo bem feio, bem ruim, não teve muito lance, não teve muita tática. E eu tentei aí espremer algo bom dentro desses melhores momentos, tá bom? Boa semana a todos, fiquem com Deus. E quinta-feira eu tô aqui fazendo outra análise tática. Tchau, tchau.